Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de NR23 e essa aula importantíssima vamos falar sobre a teoria do fogo. Ou seja, para que algo aconteça, para que o incêndio aconteça, ele deve obedecer a alguns critérios e nesses critérios ele tem que possuir os elementos certos para que essa reação química aconteça. Para que o fogo aconteça, eu preciso ter calor, o mais importante deles, o ponto de aquecimento, a fagulha, o isqueiro, o fogão, a chama. Eu necessito ter o congruente, que é o ar que existe atmosférico, onde nele tem oxigênio, que é uma fonte muito importante que vai alimentar esse incêndio. E eu preciso ter o combustível. Quando eu falo de combustível, pessoal, não quero que vocês imaginem somente gasolina, diesel, álcool. Não. Quando eu falo combustível, seria todo elemento, todo material que o fogo se alimenta. Eu sou um combustível, vocês são. A cadeira onde vocês estão sentados vendo esse vídeo também são e por aí vai. É esse o conceito que eu quero passar para vocês. Sem esses três elementos, eu não consigo gerar a reação em cadeia, que é o quarto elemento, fechando o tetraedro do fogo. Ou seja, quando eu tenho este quarto elemento que dá início ao incêndio, imaginem como se fosse esse tetraedro do fogo com uma seta no sentido horário, funcionando como se fosse um relógio. E neste relógio, com esses elementos presentes, ele vai sempre continuar girando. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse relógio para que vocês entendam. Como eu comentei com vocês, os sólidos, é uma classe de incêndio. Ou seja, as classes de incêndio são separadas. Não são, por exemplo, a gasolina, ela é diferente do sofá da sua casa, que é diferente da panela da sua casa, que é diferente do computador da sua casa. Basicamente, os sólidos são todos os materiais, como o nome já diz, sólidos. A sua mesa do computador, a sua cadeira, o seu sapato, o seu tênis. Essa classe, ela se divide para a denominação de classe A, perfeito? Quando eu tenho a classe B, que são os líquidos inflamáveis, aí sim, pessoal, eu estou falando da gasolina, estou falando do diesel, estou falando do álcool, na sua despensa aí, no seu armário aí de serviço, estou falando dos produtos químicos de limpeza, sim, também. Às vezes tinta, dependendo do material da composição química, é um líquido inflamável que pode existir uma inflamabilidade, perfeito? Às vezes, dependendo do líquido, alta, às vezes baixa, mas sempre existe esse termo, tá bom? E os equipamentos energizados. Se você olhar aí para a sala do seu escritório ou para a sala da sua casa, tem uma TV, tem um ventilador, tem um computador, tem um celular, Ou que seja, são equipamentos que têm alimentação elétrica, são equipamentos energizados. Essa é a nossa classe C, perfeito? Elas são divididas nessas três classes principais, que é as que a gente vai estudar. Existem outras classes positivas, existem outras classes. Só que nós não precisamos nos preocupar agora. Por exemplo, classe D, materiais pirofóricos, Aí já é uma especificação. Para que a gente consiga entender esse elemento, vamos na A, B e a C, perfeito? Como que, quando gerado o incêndio, como que ele se transfere? Essa é a questão. Porque quando eu tenho um foco de incêndio, quando eu tenho uma pilha pegando fogo, ela vai se transferir para outros locais. O incêndio ele vai se alimentando. E ele tem três formas de locomoção muito perigosas. Por exemplo, pessoal, quando eu falo de condução do fogo, ou seja, imaginem uma panela no fogão de vocês, onde ela tem uma panela com água, perfeito? Quando eu ligo a boca do fogão e a chama acende, ela aquece o fundo dessa panela. Por uma questão de molécula por molécula, esse calor vai passando, ele vai chegar até o topo da panela e muitas vezes até o cabo da panela. Porque o calor ele se propagou pela forma de condução, por moléculas, através de moléculas, perfeito? Quando eu tenho essa panela e o líquido, a água nela quente, ela começa a desprender, começa a soltar fumaça. Essa fumaça é a convecção. Essa é a forma mais perigosa do incêndio
se locomover, do calor se locomover. Essas massas aquecidas, após saírem do elemento que elas estão queimando, elas, como são mais leves que o ar, elas sobem e o ar frio fica na parte de baixo e elas se locomovem num edifício, por exemplo, para os andares superiores ou os andares, ainda assim, os outros cômodos dos andares, né? Essas massas quentes, quando inaladas, elas podem queimar nossas vias aéreas. Queimando nossas vias aéreas, nós não conseguimos respirar. Por isso que vocês vão lembrar, e se vocês tiverem algum treinamento de brigada, alguma coisa, vocês vão lembrar que o pessoal diz para vocês se abaixarem no incêndio, justamente por isso, porque o ar mais frio está na parte de baixo e o ar mais quente está na parte superior. Essas massas de ar quente, elas se expandem, se locomovem, indo para edifícios, indo para objetos próximos ao o foco inicial do incêndio. Essa é a forma mais perigosa. E a terceira forma que o calor se propaga seria a radiação, que é a mais comum, ou seja, no meu fogão, onde tem minha panela, onde tem meu líquido ali aquecido, a boca do fogão, onde sai literalmente o fogo, ela irradia, ou seja, eu não preciso da panela, das moléculas da panela para ela poder se expandir. Eu não preciso da fumaça se expandindo no local para poder passar o calor. Somente a irradiação, ou seja, não existem barreiras. O calor ele irradia e dessa irradiação ele consegue chegar aos outros elementos. Você aí na sua casa, em uma festa junina, por exemplo, onde o pessoal faz aquelas fogueiras enormes, você consegue chegar muito próximo dessa fogueira? Não, pessoal, porque o calor, a irradiação, ela não permite. Começa a arder os seus olhos, causar um certo desconforto. A pele humana, ela não foi feita para temperaturas extremas. Então, automaticamente você se afasta. Isso é a irradiação. O calor irradiando para um outro corpo próximo, sem precisar de um elemento que o conduza. Para que esse incêndio acabe, ou seja, para combater esse incêndio, eu tenho que pegar o meu reloginho, onde tem os 3 elementos que nós já falamos, e remover um deles. Assim que eu removo um desses elementos, o meu reloginho para de funcionar, ou seja, o meu tetraedro do fogo não está mais completo e ele não completo, ele acaba resultando no fogo se extinguindo, perfeito? Vamos mostrar um pouco na prática para vocês. Na classe A, por exemplo, eu tenho um sólido queimando e quando esse sólido ele está queimando, ele está com os 3 elementos, ou seja, por exemplo, ele está com combustível, congruente e o calor. Quando eu vou retirar o calor desse sólido, eu não tenho mais esse tetraedro do fogo funcionando. Ou seja, eu parei a cadeia de eventos do incêndio. Se eu não tenho calor, eu posso ter o congruente e posso ter o combustível, mas eu não tenho calor. Então a reação em cadeia ela não vai funcionar. Da mesma forma que para um líquido inflamável, quando eu tenho a retirada do congruente, ou seja, do oxigênio do ambiente, ou pelo menos do foco do incêndio, eu paro essa cadeia de eventos da mesma forma. Ele não consegue mais se propagar, ele não consegue mais queimar, se aquecer. Por quê? O oxigênio é importantíssimo para o incêndio. Quando você está no seu churrasco de domingo e às vezes o carvão não quer pegar, ele simplesmente se recusa. Aí vai lá o seu pai, o seu tio ou você mesmo, e faz aquela abanada na sua churrasqueira, o carvão ele acende, porque eu estou alimentando ele com oxigênio. É mais oxigênio entrando naquela fonte de incêndio, alimentando ainda mais. Ou seja, para que nos líquidos inflamáveis ele pare de funcionar, eu tenho que retirar o oxigênio, o congruente do ambiente, perfeito? A gente vai falar um pouquinho melhor disso aí. E nos equipamentos energizados é a mesma questão. Eu retiro também o congruente, eu retiro o oxigênio do foco do incêndio, porque eu não posso utilizar alguns outros pontos para outras classes, a gente vai entender direitinho. Por isso que são separados em classes, perfeito? Porque cada classe tem um elemento a ser retirado, cada classe tem um elemento a ser combatido, cada classe tem o seu jeito de combater o incêndio. Eu não posso combater uma classe com a forma de outra, porque eu posso, inúmeras vezes,
aumentar esse incêndio. Perfeito? E o combustível, pessoal? Eu falei do calor, eu falei do congruente, do oxigênio, e eu não falei do combustível. Ou seja, imaginem um escritório, onde vocês trabalham, por exemplo, e uma lixeira pegando fogo. Por um acaso eu não possuo nenhum equipamento de combate a incêndio e nenhuma pessoa treinada no local para poder apagar esse início de incêndio, né? Uma situação para vocês pensarem. O que eu faço? Eu posso retirar todos os materiais que estão em volta dessa lixeira e assim vão existir os 3 pontos. A lixeira, que é o combustível, o ar, que é o congruente, e o calor. Porém, o calor ele vai consumir o combustível daquela lixeira até uma hora onde não exista mais combustível para poder ser consumido. Ou seja, a lixeira simplesmente vai ser consumida por inteiro e aí quando acabar o combustível dessa lixeira, nós não teremos mais o incêndio, nós retiramos do nosso reloginho, do nosso tetraedro do fogo, o combustível. Perfeito? Ou, por exemplo, o nosso GLP, nosso botijão de gás, que tem muitas cozinhas aí residenciais que ainda não tem o gás encanado. Quando não é comum, tá? Mas pode acontecer, desse botijão soltar aquela labareda de fogo, porque por alguma questão ele vazou e entrou em contato com uma fonte de calor. Perfeito? Ou seja, quando eu tenho a ponta do meu GLP, né, onde vai sair o gás, existe uma parte que vocês podem ver que ela não possui fogo. A labareda começa de incêndio, ela começa um ponto acima disso. Por que isso acontece, pessoal? Porque justamente a reação em cadeia funcionando. O combustível, que é o GLP, vazando do botijão, entrando em contato com o congruente, que é o ar, e a fonte de calor. Então ele precisa desse espaço para que o incêndio possa acontecer. E como que eu retiro o combustível na questão de um vazamento de um gás inflamável? Não tem como eu combatê-lo. Vocês conseguem entender isso? Não existe como combater o gás inflamável. Nós só combatemos o resultado. Por exemplo, a labareda pegou fogo no teto. E aí eu tenho que combater o fogo no teto. Porém, enquanto existe o vazamento, vai existir o fogo e vai existir o incêndio. Então, nesta parte que não possui incêndio, nessa parte que não possui as chamas, eu vou simplesmente tampá-lo para que o combustível se extingua e essa labareda vai parar porque o nosso reloginho nós retiramos também o combustível. Ou seja, eu tenho o congruente, eu tenho o oxigênio da área, eu tenho o calor que foi a fonte causadora, mas eu não tenho mais o meu GLP vazando. Dessa forma eu retirei o combustível do meu tetraedro do fogo e ele se extinguiu. Perfeito? Lembrando, pessoal, tome muito cuidado com instalações de GLP na casa de vocês, tá bom? Verifiquem sempre, façam os testes, porque geralmente os maiores incêndios com gás inflamáveis são de GLPs, perfeito? São dos botijões. Nós vamos conversar um pouco sobre os agentes extintores, né? Ou que seja, para que eu possa apagar o incêndio, eu tenho que utilizar um agente extintor. Quando eu falo de um agente extintor, pessoal, eu estou falando da água, eu estou falando do pó, eu estou falando do CO2, que muitos de vocês podem ter andado em locais que existem esses extintores e ficar se perguntando, né, como que eles funcionam, quais que são os agentes no interior deles. E aqui eu vou mostrar para vocês. A água, pessoal, nós utilizamos para combater no nosso reloginho o calor, porque ela causa o resfriamento. Então esse é o método de combate para a nossa classe A de incêndio. A sua cadeira, a sua mesa de escritório, a lixeira pegando fogo, todos esses são a classe A. Quando eu utilizo a água, pessoal, ela inicia ali a penetração nesse sólido até que ela chegue no seu interior e nesse interior ela retira o calor e aí eu consigo combater o incêndio numa classe A. Se eu utilizar um pó químico nessa classe A, vocês vão ver que não vai ter efeito, porque o pó químico ele não penetra no material sólido. Ou seja, ele só resfria a sua parte superior. E isso vai ser suficiente apenas para tirar o calor da parte superior e muitas vezes o material vai continuar aquecido
e vai continuar queimando porque a gente não conseguiu remover o calor internamente da classe A dos sólidos. Perfeito? Nós utilizamos sempre extintor de água, o agente extintor água, para poder combater a classe A dos sólidos. Na classe B, líquidos inflamáveis, nós utilizamos o extintor de pó. Você pode observar que aí na sua indústria ou no seu prédio comercial ou residencial, ele é muito comum, justamente porque ele atende 90% dos casos de líquidos inflamáveis. Pessoas treinadas têm que saber como utilizar esse extintor, porque em uma situação de emergência onde só necessita de um pequeno combate, se eu deixar o pânico tomar conta e utilizar muito desse agente extintor, o ambiente vai ficar impróprio, eu não consigo respirar no mesmo ambiente. Perfeito, pessoal? Vamos tomar muito cuidado com esse extintor. Ele é pequenininho, na maioria dos casos, mas ele é muito asfixiante, tá bom? Quando eu tenho o meu reloginho do tetraedro do fogo, quando eu utilizo o pó químico, eu vou retirar o congruente do ambiente, o oxigênio. Justamente por isso ele é asfixiante. O calor está envolvido no líquido inflamável, o líquido inflamável é o combustível e o congruente está no ambiente, perfeito? Assim que eu utilizo o extintor de pó na superfície desse líquido inflamável da classe B, ele vai remover, vai causar uma neblina e nessa neblina ele vai removendo o oxigênio e sem oxigênio o nosso tetraedro do fogo vai parar, ele não vai mais funcionar, extinguindo assim um incêndio da classe B, perfeito? Importantíssimos. Lembrem, por exemplo, o caso da panela, muito importante. Quando eu utilizo água em líquidos inflamáveis, 99% dos líquidos inflamáveis não se misturam com água. Ou seja, além da água possuir oxigênio e eu alimentar esse incêndio, eu ainda vou expandi-lo, fazendo com que aquele líquido não se misture e aumente a quantidade de líquido que vai começar a queimar. E dessa queima vai ter mais oxigênio da água que eu acabei de inserir na minha classe B. Então, eu jamais utilizo o extintor de água para combater uma classe B, líquidos inflamáveis. Apenas pó químico ou, não muito comum também, mas a espuma mecânica. Esse extintor, ele é difícil de ser encontrado porque ele depende muito do elemento químico que ele foi estudado para combater. Como assim? Em uma indústria que eles possuem, por exemplo, um líquido diferenciado, um líquido que é altamente inflamável, a espuma ela é mais eficiente. Ela funciona da mesma forma e do mesmo abafamento que o pó químico também funciona. Porém, ela é mais densa, ela é mais espessa. E o seu combate é mais rápido e mais eficaz, além do fato dela não asfixiar o ambiente, porque ela apenas retira o oxigênio da parte em qual ela foi direcionada, ou seja, se você espirrou em cima desse líquido inflamável, somente ela vai causar uma parede densa em cima daquele líquido inflamável e que também vai retirar o calor, porque como ela é mais espessa, ela também vai retirar o calor desse líquido inflamável, perfeito? Mas na maioria dos casos, pessoal, vocês vão achar o extintor de pó, perfeito? E o CO2, ele é muito único, a gente vai estudar um pouco melhor, que o CO2 ele tem esse agente extintor que ele faz a mesma função do pó químico e da espuma, ele retira o congruente. Porém, esse extintor de CO2 é utilizado na classe C, equipamentos energizados. Por quê, pessoal? Quando eu tenho um equipamento elétrico, ele possui circuitos, ele possui instalações elétricas que, ao utilizar o CO2, que é o extintor que não possui sal em sua composição, ele não danifica esse equipamento. Então imaginem vocês em uma indústria onde tem um equipamento elétrico muito caro, muito provavelmente próximo dele vai ter o extintor de CO2, porque ao utilizar o CO2 nesse equipamento eu não vou danificar e vou retirar do meu tetraedro do fogo o congruente e retirando o congruente eu paro a cadeia de incêndio, perfeito? Quando eu utilizo o pó químico, posso utilizá-lo? Posso, mas eu tenho que entender que ao utilizar o pó químico na classe C, equipamentos energizados, eu corro sério risco de danificar aquele equipamento. Porque na composição química do extintor do pó, ele possui sal.
E o sal, ele é totalmente prejudicial aos equipamentos elétricos. Então eu corro o risco de apagar o incêndio, eu vou com certeza, porém aquele equipamento pode não funcionar corretamente ou perder por completo, tá bom? A sua funcionabilidade. Por isso que é muito importante, geradores de energia, servidores, né? Instalações que são muito custosas, é muito comum ter o CO2 por próximo. Nunca, jamais em nenhum caso, eu vou utilizar o extintor de água na classe C, equipamentos energizados. Porque a água é um condutor elétrico muito grande. A partir do momento, não preciso nem comentar, né, pessoal, que eu jogo água em um equipamento que possui energia, eu estou potencializando esse incêndio e eu estou me colocando em risco, porque ela vai conduzir, ela vai ser um agente condutor aí da energia, tá? Então, eu jamais vou utilizar o extintor de água na classe C, equipamentos energizados. Perfeito, pessoal? Importante que isso fique para vocês entenderem. Essa foi mais uma videoaula do curso de NR23 e eu espero vocês para a próxima.